Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Viemos a São Januário para bater um papo com João Ernesto, homem que cuida da história do Vasco. É um papo muito bacana, muito interessante, que nós vamos dividir em dois. Falando primeiro do reconhecimento do título de 1953 que o Vasco ganhou, num torneio realizado aqui no Brasil e que o Vasco tenta agora que seja reconhecido como título mundial. Vamos bater esse papo e depois vamos voltar num segundo vídeo, ainda hoje, para falar sobre outros aspectos históricos do nosso clube. Curta o papo com João Ernesto, homem que cuida da história do clube que tem a história mais bonita desse país. Alô, turma, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nesse sábado especial, faltando poucos dias para o final do ano de 2019, e sempre tentando trazer aquilo que vocês assinantes pedem muito, querem saber de finanças do Vasco, do futuro do Vasco, de contratações, mas tem muita gente que pede a questão envolvendo o reconhecimento pela FIFA de títulos mundiais do Vasco, possibilidade de que campeonatos ganhos em décadas passadas sejam reconhecidos pela entidade maior do futebol mundial. E nós viemos ao Vasco correr atrás dessa informação com alguém que conhece a história do Vasco como poucos. Eu até vou ler o nome dele inteiro. João Ernesto da Costa Ferreira, que é o homem que cuida da história do Vasco. É o vice-presidente de Relações Especializadas, mas é, acima de tudo, o zelador da história do clube que tem a história mais bonita do mundo. E é alguém que tem um trabalho magnífico, conheço o João Ernesto já há muito tempo, do trabalho que faz, do Centro de Memórias, do resgate, da luta nas entidades, enfim, seja lá onde for, para que o Vasco mantenha aquilo que talvez ele tenha de mais lindo que é a sua história, né? A história do Vasco é uma história que se confunde com o próprio país, com o mundo, por que não dizer, e a gente precisa ter uma pessoa como o João Ernesto. Só que hoje a gente veio falar aqui do anseio do torcedor do Vasco, e olha, João, a gente recebe muitas mensagens, principalmente depois do que aconteceu algumas semanas atrás, quando o rival não foi campeão do mundo, perdeu na final, e muitos torcedores do Vasco dizendo: o Vasco tem títulos mundiais que ele precisa lutar para que sejam reconhecidos. Primeiro, agradecer demais o seu tempo, a sua disponibilidade, atenção com os mais de 80 mil inscritos do canal Atenção Vascaínos, um público estritamente vascaíno. A gente tem de vez em quando os flamenguistas que entram para nos assistir e é bom que você também dê o recado a eles. Agradecer demais pelo seu tempo. Eu queria que você falasse primeiro sobre essas duas conquistas. Uma de 1953, talvez mais embasada pela questão do título, e uma de 1957. Eu queria que você falasse primeiro de 53, depois de 57, como é que foram os campeonatos, por que o Vasco usa do argumento de que essas competições podem ser reconhecidas. O reconhecimento a gente fala depois. Tudo bem, João? Prazer enorme tê-lo aqui no canal. O prazer é todo meu, Flávio. Nós já nos conhecemos há muitos anos, acompanho o seu trabalho há muitos anos. Posso dizer que sou seu fã. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira. Porque além do profissionalismo, né, que você empresta às suas matérias, sempre ele foi acompanhado de um vascaínismo muito grande. E isso, para mim, como vascaíno e como titular de uma pasta que trata de uma paixão, que é a história do Vasco, eu valorizo muito. Então, meus parabéns. Muito obrigado. Pela maneira como você conduz as coisas do Vasco, tudo aquilo que se refere ao Vasco. A nossa pasta, o nosso departamento, como você bem disse, ele trata do maior patrimônio desse clube, que é o patrimônio histórico. Nós vascaínos, nós temos orgulho da nossa história. Nós vascaínos nos diferenciamos dos torcedores dos demais clubes porque nós cultuamos e sempre sabemos um pouquinho da história do Vasco. E notadamente de uma parte que é genuinamente vascaína. É aquela parte gloriosa da nossa história que foi conquistada para além dos campos esportivos. Há uma história de enfrentamento, há ditames
que se não houvesse ele, o enfrentamento, teríamos sucumbido. Uma história de combate a formas sórdidas de discriminação. E ali, naquele momento, e nós estamos falando de algo que tem quase 100 anos, ali naquele momento nós literalmente nos tornamos gigantes. Já éramos grandes pelas conquistas esportivas, fossem elas no remo ou até mesmo no futebol, mas o ano de 1924 é o ponto de inflexão na história do Vasco no que diz respeito à sua grandiosidade. Ali nós mostramos a grandeza do Vasco, dos homens do Vasco. E isso se transmite gerações, a cultura, né, de tudo aquilo que aconteceu naquele ano de 1924. Aquilo ali é o grande diferencial do Vasco. Como eu digo, os torcedores dos outros clubes, eles até nem conhecem muito a história dos seus clubes, mas sabem um pouquinho da história do Vasco. E justamente nessa página gloriosa que foi construída lá no ano de 1924, cujo representante maior é a resposta histórica. E como desdobramento dela é a própria construção de São Januário, a maior demonstração de união, de engajamento do vascaíno. E o nosso departamento, ele tem por missão guardar toda essa história, acondicionar os documentos que materializam 121 anos de vida desse clube. Então, para mim, isso é uma missão divina, né? Certamente outras pessoas mais gabaritadas poderiam estar no meu lugar, tenho certeza absoluta disso. Eu não sou historiador de formação, não é a minha formação, mas o que me traz aqui e o que eu empresto a esse departamento tem um nome, assim como todos os vascaínos têm por esse clube: paixão. E em nome dessa paixão, organizando esse acervo documental, iconográfico que nós temos aqui no nosso departamento, também conhecido como Centro de Memória, que nós revitalizamos lá já em 2008, uma das etapas de todo esse trabalho que é diferenciado em relação aos demais grandes clubes brasileiros, tenham certeza disso. Uma das etapas é pegar uma outra parte gloriosa dessa história vascaína, mais particularmente do futebol, e dar a devida relevância a ela, que é o Torneio Internacional Rivadavia Correia Meyer de 1953 e também do Torneio de Paris de 1957. E por que dar relevância a esses dois torneios? Porque eles aconteceram no enfrentamento de grandes outros clubes do futebol mundial. O de 57, o jogo final foi contra o Real Madrid, que já era notadamente, já era classicamente definido como a maior equipe do mundo, a melhor equipe do mundo, que praticava o melhor futebol. Mas nós fomos lá e mostramos a eles qual era o verdadeiro futebol brasileiro, que viria a ser ratificado no ano seguinte, em 1958, na Suécia. Mas esse é um torneio que nós temos como segunda etapa de todo um trabalho de reunião de documentos para fazer um pleito à FIFA. O nosso primeiro foco, nosso primeiro objetivo é o torneio de 53. É esse aqui, né? Esse aqui, até mostro para os vascaínos, essa é a revista oficial do torneio, e um torneio que foi organizado pela CBD, hoje CBF, Confederação Brasileira de Desportos, CBD, que levava o nome do presidente da CBD, Rivadavia Correia Meyer, figura tradicional, família tradicional no Botafogo,
E tinha a chancela da FIFA. Esse torneio internacional, ele vinha na esteira de 2 outros torneios que haviam acontecido aqui no Rio, em 1951 e 1952. Então, quando nós nos deparamos, né, claro que nós já sabíamos desse torneio, de tudo aquilo que aconteceu nesse torneio, só ainda não havíamos tido contato com a documentação desse torneio. E houve um trabalho de pesquisa, quase que de arqueologia, né, por todo esse complexo de São Januário, para descobrirmos um material que embasasse o nosso pedido. Nós sempre tivemos o pedido como uma das nossas metas, mas precisávamos reunir uma documentação. E temos o livro, essa revista, que é o regulamento do torneio. Isso não foi feito por ninguém que não fosse a própria CBD, o que dá muita força ao nosso pedido. Todavia, o sucesso desse pedido, ele passa por alguns trâmites, né? E é justamente sobre esses trâmites, me dirijo diretamente ao vascaíno, que tenham certeza absoluta que nesses primeiros meses, eu diria abril no máximo, esse pedido bastante consubstanciado chegará à FIFA. Agora, deixa eu só te fazer uma pergunta. Me conta um pouquinho então desse torneio. Quem disputava esse campeonato de 53? Aonde é que foi realizado? Foi aqui no Brasil? Foi fora? Você tem... A tua memória é boa. Como é que foram os jogos? Vaz jogou contra quem? Como é que foi esse torneio? Explica para nós o torneio de 1953 para a gente ter a certeza de que realmente não, esse campeonato foi um campeonato mundial interclubes. Flávio, o nosso pedido, ele, na verdade, os fatos vêm acontecendo, né? E a FIFA vem se manifestando sobre alguns pleitos. E recentemente a FIFA reconhece como títulos mundiais os campeonatos intercontinentais de 60 a 2004, se não me falha a memória. Mas e esse? Esse foi na década de 50. Mas a densidade do torneio, os clubes envolvidos, a característica intercontinental dele é que nos dá a esperança, né, e a certeza de que o nosso pleito há um bom direito nesse pedido. Há uma boa causa, né? E baseado nisso é que nós vamos pedir à FIFA. Esse foi um torneio que aconteceu entre junho e julho de 1953 com 2 sedes. Uma sede em São Paulo e uma sede no Rio. 2 grupos, né, que chegaram aos seus semifinalistas, e a grande final, que foi contra o São Paulo. O Vasco foi vencedor. O Vasco já havia chegado à semifinal no torneio de 51. E o Vasco também era o final do Expresso da Vitória e início de uma nova era de novos atletas, de novos excelentes atletas. Alguns deles foram campeões do mundo em 58 pela seleção brasileira. E foi um sucesso, e foi a 3ª edição de um torneio, como eu falei, com característica intercontinental. Até porque tínhamos a equipe da Escócia, o Hibernian, e tínhamos o Sporting de Portugal, que aliás participou das 3 edições. E isso tudo dá esse caráter, né, intercontinental a esse certame. E mais do que isso tudo, ele é um certame, como eu disse anteriormente, organizado pela entidade máxima do futebol brasileiro, com a chancela da entidade que organiza o futebol no mundo, que é a FIFA. E esse, para mim, é o grande sustento desse nosso pleito. Deixa eu te perguntar, esse campeonato, vocês já encaminharam alguma coisa? Eu sei que está sendo feito um estudo gigantesco, vocês já compilaram muito material, estão inclusive traduzindo esse material, porque a ideia é levar a FIFA agora até o início, você disse, até abril de 2020.
esse material em línguas específicas, se for possível, e há uma ideia sua até de transformar isso num livro, é isso, João? A nossa estratégia para que isso chegue à FIFA e, obviamente, isso seja bem digerido pela FIFA, com toda a facilidade do mundo, para não darmos margem de haver negativa, que poderá acontecer, é que o nosso pedido, obviamente, é um pedido sucinto, denso, mas bastante conciso, acompanhado, obviamente, de um anexo, que é um dossiê que nós montamos, estamos em fase... Na verdade, toda a documentação ela já foi bastante pesquisada, não há mais o que pesquisar, temos uma vasta documentação sobre esse torneio, e a ideia é fazer chegar à FIFA algo que ela, FIFA, possa receber e receber com bastante simpatia. Uma estratégia para isso é nós oferecermos à FIFA todo esse material em várias línguas, obviamente no inglês, no francês, no espanhol, no alemão, no italiano. O presidente da FIFA é italiano, Gianni Infantino. Então essa é a estratégia, né? Mas mais do que uma estratégia simpática, mais do que a estratégia política para chegar lá e também a coisa ser bem recebida, a verdade dos fatos, a densidade do torneio, que faz com que nós tenhamos certeza daquilo que estamos pedindo. Bom, mas esse é um caminho. Mas nós também somos aquilo que nós queremos e desejamos ser. E um outro produto de todo esse trabalho é a elaboração de um livro em que deixe claro tudo aquilo que aconteceu no certame. É claro que nesse livro, para o universo vascaíno, para a sociedade vascaína, ele terá muito mais informações até que um dossiê, porque não adianta mandar também um dossiê muito grande para a FIFA, porque interessa o pedido, o teor e de maneira bem objetiva o que nós estamos pedindo, qual é o nosso play. Mas para o vascaíno, para mim, para você, para todos aqueles que nos assistem, de tudo aquilo que aconteceu naquele torneio. E nós queremos transformar isso num livro. Já iniciamos contato com uma editora, vamos agora conversar com outra editora, e a ideia é materializar isso. Vasco, campeão do mundo de 1953. Não sei se o título será esse, mas será algo próximo a isso e que vai atingir o coração e a mente dos vascaínos. Esse é o nosso objetivo. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta, que é uma importante pergunta, porque você citou uma palavra que é fundamental em qualquer pleito, que é política. É necessidade de você ter bons contatos, de você mexer com as pessoas certas nos momentos certos. Primeiro, o Vasco tem tido algum respaldo da entidade maior do futebol brasileiro, vai buscar esse respaldo da CBF. Qual é o contato que o Vasco hoje pode buscar junto à FIFA? Como é que vocês pensam nesse trâmite para chegar até o Infantino com esse material, visto que, como você disse, há uma jurisprudência, porque já foi reconhecido qualquer título de 60 para cima como título intercontinental. Como é que vocês estão pensando em apresentar isso, por que vias e por que caminhos, João? Flávio, eu vou falar para você de uma maneira um tanto quanto superficial. Se você me permite, me reservo o direito de não entrar em maiores detalhes, até porque isso é uma estratégia que está sendo costurada, está sendo bastante pensada e até mesmo implementada. E obviamente que eu nem os vascaínos querem que isso não venha a acontecer, né? Então nós temos pessoas que são sensíveis à causa na CBF, até porque, como eu falo, mais do que ser vascaíno ou não, é um pleito justo. Mas isso precisa ser bem costurado com a nossa entidade, CBF, até porque o Vasco, né,
um clube brasileiro filiado à CBF. Né? Mas a CBF vai dar apoio. Ela vai respaldar. Eu diria a você que sim. Sem dúvida. Né? Eu diria a você que sim. E claro, depois a própria FIFA receberá isso com todo carinho vindo da CBF, até porque também é uma entidade filiada a ela. Sem dúvida. Né? Então está sendo montada toda uma estratégia, mas a estratégia maior é como eu sempre falo, é a densidade do torneio. Né? É o fato de que é um pedido justo, né? Há mérito nele, e é em cima disso que nós estamos buscando e trabalhando para justamente acertar todo esse caminho, todo esse trâmite, para que ao chegar na CBF, obviamente a CBF emita o seu parecer e nos ajude nesse pleito junto à FIFA. E tenho certeza que isso acontecerá. É um clube brasileiro, a entidade maior do futebol brasileiro, não teria por que não nos ajudar. Não penso em outra possibilidade. E é uma coisa também, eu acho que para a própria FIFA, já que ela chancelou, é uma maneira dela também se auto-reconhecer dentro do projeto, né? Não tenha dúvida. Isso aí faz parte, é um dos itens daquilo que eu defino como densidade, o mérito do pedido. Claro que os homens da FIFA daquela época não estão mais, são outras pessoas, outras cabeças, mas, enfim, isso é história. E a história é contada com um H maiúsculo. Então é em cima dessa história que nós vamos fazer esse pleito à FIFA. É claro que a gente tem que colocar sempre a realidade para o torcedor. Não é um pleito fácil, porque existem outros interesses, são, como você disse, épocas diversas, mas você diria que o de 53 é muito mais, digamos assim, embasado do que o de 57, por conta de serem torneios diferentes, ou não? O torneio de Paris de 57 também pode ser no futuro um bom pleito? Flávio, eu sou obrigado a reconhecer que pela característica do torneio de 53, eu vejo muito mais consistência, muito mais base, como você falou, para que haja esse reconhecimento. Não que não possamos fazer o mesmo para o 57, ainda estamos viabilizando, estudando, analisando um real pedido, porque para também fazer um pedido ele tem que ser muito bem embasado para que não haja uma frustração grande se houver uma negativa. Mas foi um torneio importantíssimo, o torneio de Paris. Ele foi a primeira edição de um torneio que aconteceu durante muitos anos. Alguns outros clubes brasileiros foram vencedores do torneio de Paris. Mas aquele se reveste de uma aura especial, que era o primeiro. E toda a imprensa esportiva europeia, especialmente a francesa, ela tratava aquele jogo final como uma grande final mundial. Um representante da América do Sul contra um representante da Europa. E que representante? Real Madrid. Mas eles já sabiam do futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro já havia dado demonstrações da sua excelência nos certames, um pouco mais longe, de 38, o Brasil foi terceiro lugar na Copa do Mundo, 38, no campeonato, na organização e no vice-campeonato mundial da seleção brasileira em 1950. A nossa passagem até não foi das melhores em 54, mas assim mesmo fomos só parados pela grande máquina húngara. Então, quando chega em 57, um representante do Brasil, né, um representante da América do Sul, especialmente do Brasil, e já o Vasco, por ser um clube conhecido na Europa, não nos esqueçamos que em 1948, o campeonato sul-americano de 1948, vencido pelo Vasco em Santiago do Chile, ele é o fato motivador para a criação, por exemplo, do que hoje nós chamamos de Champions League. Jornalistas esportivos franceses estiveram no Chile acompanhando o torneio e viram o modelo de torneio e depois levaram isso. E, obviamente, a ideia foi comprada e a Europa
passou a disputar o que hoje se chama a Liga dos Campeões. Esse torneio de 48, ele motivou, ele teve como continuidade, somente em 1960, daquilo que nós chamamos de Copa Libertadores de América, Taça Libertadores de América, que inicialmente nem era. Inicialmente era campeonato, Taça dos Campeões Sul-Americanos, como foi o de 48. E foi o Vasco que venceu de 48 com aquela equipe magnífica que nós denominamos o Expresso da Vitória. Que não foi só uma equipe. Durante alguns anos, o Vasco dominou o futebol nacional. Então, juntando tudo isso, a excelência do futebol brasileiro, já demonstrada em alguns desses episódios, Sul-Americano de 48, Copa do Mundo de 50, alguns jogadores brasileiros que já migravam para a Europa. Então, quando chega em 57, uma final entre Vasco e Real Madrid, isso já foi tratado como uma final de um torneio mundial de clubes. Mas isso é uma etapa, uma segunda etapa. Vamos tratar dela com todo carinho depois que nós finalizarmos 53. E, como eu disse, é um torneio chancelado e organizado pela FIFA. Esse foi o primeiro vídeo, a primeira parte do papo que tivemos com o João Ernesto, homem que cuida da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Já já vamos voltar, continuando esse papo, quando o João Ernesto vai contar da sua própria história no clube e também de que 2020 é o ano que o Vasco escolheu para ter o seu título de 53 reconhecido como título mundial. Curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e acione o sininho da notificação. Já já a gente volta com mais papo com o homem que cuida da história, o zelador da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Até já, turma!